Bem-vindo, bem-vinda ao Comunidade do Conhecimento. Aqui, o nosso intuito é levar até você conhecimento, bem-estar, moda e saúde. Tá vendo que nós estamos aqui num lugar totalmente diferente, né? Hoje nós vamos falar sobre beach tênis. Você conhece essa prática? Sabe quais são os benefícios? Eu te conto já já. Comunidade do Conhecimento começou! E o Comunidade do Conhecimento está de volta, como eu disse, de uma maneira totalmente diferente. E hoje temos o prazer de conversar com o professor Nerossi, que é formado em Educação Física e especialista em treinamento esportivo e biomecânica. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o beach tênis. Professor, seja muito bem-vindo à nossa Comunidade do Conhecimento. Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui nessa possibilidade de trazer o beach tênis de uma forma diferente, que é a forma acadêmica, uma forma mais descontraída, para falar dos benefícios e outras circunstâncias que a gente vai ao longo dessa conversa e disponibilizando para o público. Então vamos iniciar falando realmente o que seria o beach tênis. Poucos conhecem e muitos também o conhecem, né? Mas o beach tênis de uma forma geral, o que seria? O beach tênis para mim é um esporte revolucionário. Primeiro pelo seu caráter integrativo e segundo pelo ambiente que ele ocupa. Então ele é um esporte, mas ao mesmo tempo ele é uma atividade de integração. E o beach tênis, ele tem como característica principal uma simplicidade no seu aprendizado. Por isso que ele convoca, ele resgata tantas pessoas que em determinado momento da sua vida, que eram praticantes de esporte, se viram impossibilitados por algumas razões de praticar seu esporte. E o beach tênis veio resgatá-los, veio trazer uma outra oportunidade de, inclusive, sentir aquele gostinho da competição, sentir aquele gostinho de uma atividade de alta performance, digamos assim, que muitos perderam. Então o beach tênis é um esporte, mas ao mesmo tempo ele é uma oportunidade de integração muito grande nas comunidades. E virou uma febre, né? Eu não gosto de chamar de febre, porque febre é doença. Eu gosto de falar que ele é uma revolução, porque ele realmente trouxe muitas características que nós estávamos precisando na nossa comunidade, principalmente que ele chegou num momento aqui que ele estava relativamente aparecendo. Então, no momento da pandemia, quando começaram a surgir oportunidades de frequentar os espaços ao ar livre, o beach tênis foi muito requisitado, principalmente por ser uma atividade predominantemente litorânea, mas que invadiu o interior do Brasil, como outros países, mas o Brasil é um fenômeno, e trouxe a possibilidade das pessoas irem em busca de uma atividade saudável, em grupo, ao ar livre. Isso também marcou muito a expansão do beach tênis. E nós podemos dizer que o beach tênis ele é proeminente ali de diversos esportes em conjunto, que nasceu o beach tênis? Eu gosto dessa ideia de que o beach tênis ele não é só um misto de tênis com vôlei de areia. Não, ele tem muitas experiências de outros esportes, do handball, do basquetebol, do voleibol de quadra. Ele tem muitas táticas de outros esportes, ele tem outras características. Sim, ele é um misto de voleibol de areia e de tênis quanto às regras. As regras são mistos desses dois esportes, mas acontece que as experiências elas são extraídas de todos os esportes, porque senão as pessoas ficam pensando assim, é um misto de tênis e de vôlei, eu não pratiquei nenhum deles, então eu estou um pouco de fora. Não, toda e qualquer experiência que a pessoa adquiriu, ela é muito bem-vinda para o beach tênis. E aquelas que não tiveram experiências com esportes, elas podem vir para o beach tênis porque tem um espaço. Tem um espaço porque, como eu te falei, é uma raquete leve, é uma bolinha
simples, uma bolinha relativamente murcha, uma rede alta, que inclusive no início nem dá muita velocidade, dando a condição de qualquer pessoa aprender. Desde muito pequeno, muito jovem, passando por pessoas que nunca praticaram, que simplesmente fizeram academia, se mantiveram em atividade ou não, até pessoas acima de 60 anos, acima de 70 anos, que nós temos muitos exemplos dessas pessoas virem para o beach tênis, encontrarem um espaço, inclusive para os seus grupos, formarem novos grupos e daí ir montando toda uma estrutura de vida diferente, baseado num esporte. E a gente então pode dizer que é para todas as idades. Crianças a partir de quantos anos já pode praticar o beach tênis? A prática do beach tênis, ele precisa de um pouquinho de maturidade, né, neurológica, porque ele é um esporte onde não tem, a criança não pode segurar a bolinha, né? Ele segura a raquete, então ele é um pouco mais complexo para iniciar no beach tênis, mas ele pode começar através de participar de momentos na areia, de toda essa iniciação esportiva na areia. Existem muitos projetos a nível de Brasil em que as crianças estão começando aos 3, 4 anos de idade. Já conseguem pegar a bolinha, já conseguem se movimentar na areia, inclusive com muitas orientações de muitos ortopedistas por causa da questão dos pés, dos joelhos. Isso traz uma grande experiência para a criança que pode ser, inclusive, retirada daquela possibilidade de ter que usar palmilhas no futuro. Não, o beach tênis e a areia trazem isso. Então as crianças podem começar a participar desde muito cedo. Mas acredito que aos 9, 10 anos seja o momento mais indicado para que o beach tênis comece a ser levado mais sinteticamente para ele, né? Antes disso, como atividade esportiva. A gente falou aí, né, das crianças que os ortopedistas também recomendam. Isso também seria recomendado aí para idosos que já têm algum problema, né? Que a gente fala ali nas articulações, e o beach tênis, como por ser na areia, ajuda também nessa questão? Sim, ele contribui muito para talvez 2 aspectos principais. Ele permite que a pessoa se movimente na areia, que é um ambiente que tem, sim, tem a sua dificuldade, tem a sua restrição, mas ele coloca a pessoa em um movimento na areia e através do estímulo do jogo, tá? Mas precisa também levar em consideração alguns aspectos. Algumas pessoas podem ter restrições para a prática do beach tênis. Algumas restrições a nível de coluna, a nível de joelho, quadril, podem ser restrições importantes. Mas mesmo assim, através da fisioterapia hoje, dos médicos ortopedistas, temos muitas indicações da pessoa vir para a areia. Porque a areia, ele é um ambiente que vai te estimular levemente. Ele vai começar a te estimular de leve, tu vai aos poucos ganhando confiança, vai ganhando a musculatura necessária para os teus movimentos, para os teus deslocamentos, que daqui a pouco podem fazer muito bem, inclusive para o grupo que quase que me encaixo acima dos 60 anos. Essa é uma circunstância que as pessoas podem dizer assim, né, mas sempre praticou? Não, eu conheci esse esporte por causa da idade dele, por ser um esporte jovem no Brasil. Eu conheci esse esporte após os 52 anos de idade. Daí que fui me envolvendo por circunstâncias, por oportunidades, e hoje eu posso dizer que eu estou bem treinado para areia. Mas não é fácil. Não é fácil conviver com areia, é preciso ter paciência. E um bom condicionamento, né? Com certeza, mas esse bom condicionamento ele será desenvolvido, como em qualquer outro esporte. Mas aqui, no beach tênis, por causa da simplicidade que eu te falei, dos materiais, da quadra, do ambiente, é muito favorável para pessoas mais maduras, vamos dizer assim. E o beach tênis em Maringá, que não virou febre, né? Não posso mais falar essa frase. Mas como iniciou em Maringá, porque realmente é algo bastante procurado hoje em dia. Sim, esse fenômeno do beach tênis, ele começou quando o hoje professor de educação física, Marco Rosa, trouxe para Maringá. E ele apresentou na pracinha, que eu não sei o nome, mas eu sei que era da antiga Car Wash, né? E na Catedral.
Ele levava a rede, montava lá e as pessoas iam lá e faziam experiências. Em seguida, depois disso, o Maringá Clube e o Clube Olímpico compraram a ideia. Então, ele começou a ser frequentado mais nos clubes, apesar de que depois de algum tempo de convivência eu soube que havia uma quadra de beach tênis antes da chegada do Marco Rosa, que era no condomínio Vila Fontana. Pois os seus condôminos, eles foram ao Rio de Janeiro, gostaram do esporte e trouxeram, adaptaram num dos terrenos vazios lá, a quadra e jogavam, mas como era um ambiente muito interno, pouco era conhecido. Na verdade, o Marco Rosa é que trouxe ao público esta possibilidade. Bom, a partir dessa ideia dos clubes, alguns empreendedores foram começando a perceber que o beach tênis era uma possibilidade também de mercado. E esse mercado foi se aprofundando, as pessoas foram estudando, foram trabalhando e aconteceu isso, de que temos hoje no beach tênis um verdadeiro fenômeno de mercado, de esporte, de integração, de uma nova cultura de convivência, pois alguns ambientes são ambientes de convivência. Outros têm uma característica muito esportiva, onde promovem competições, onde promovem encontros competitivos, que não é a competição da federação, tem outros encontros competitivos, como ligas e outras atividades, que promovem isso. Mas alguns dão ainda aquela característica mais de convivência, mais de esporte, lazer. Então tem uma gama de oferta para todo o público da nossa comunidade e, como nós podemos ver, para a comunidade do Brasil, pois ele saiu do litoral e entrou profundamente no interior do Brasil. Muito bom saber de tudo isso. E nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais notícias aí do beach tênis para vocês. Estamos de volta com Comunidade do Conhecimento e, como eu disse, bem diferente, algo bem dinâmico para vocês. Estou aqui com o professor Noraci e agora vamos falar um pouquinho dos materiais para se iniciar o beach tênis, né, professor? Sim, é importante ter esse conhecimento, né, dos materiais, até para entender como a prática ela é favorecida também pelos materiais. Vamos começar? Bora lá. Antes sempre falavam, né, que a raquete de tênis poderia ser usada, e não, né? Tem uma específica de beach tênis. Tem uma raquete específica para o beach tênis. A raquete do tênis, ela é muito específica para golpes mais fortes, golpes mais potentes, golpes de maior amplitude. A raquete do beach tênis, ela foi construída baseada numa raquete de um outro esporte, que é o pádel, que é uma raquete composta de fibra e borracha. E isso favorece o controle dela, principalmente por causa do peso. As raquetes de beach tênis circulam por volta de 300 gramas. Então, é possível de todo mundo sustentá-la, certo? E ela tem uma praticidade muito grande na condução, pois a rede do beach tênis, ela é alta em relação ao tênis. Ela tem 1,70 m. E isso favorece também a compreensão do esporte, tornando ele um pouco mais lento, porque a bolinha tem que passar por essa rede. E a própria bolinha, ela é uma bolinha específica para o esporte, pois ela apesar da configuração ser semelhante com a do tênis, ela tem 50% da pressão. Isso também favorece a aprendizagem, porque torna as batidas mais leves e a velocidade menor. Isso também favorece a aprendizagem do esporte. Por isso que quando nós falamos de integração, é justamente isso. Até os próprios materiais, o tamanho da quadra, que é uma quadra de 16 por 8, então cada meia quadra tem 8 metros por 8 metros, que entre duas pessoas facilita. Mas tem um detalhe, podemos jogar também de forma simples. Pode-se dividir a quadra ao meio, mesmo não sendo da regra, que a regra para a competição, a quadra de simples teria 4,5 metros. Aqui pode-se dividir a quadra ao meio e jogar um contra o outro, facilitando então até a própria organização particular. Por exemplo, outros esportes precisam de muitas pessoas.
O beach tênis, assim como o tênis, duas pessoas já conseguem praticar, já começam a interagir com o esporte. Isso eu acho também muito importante que as pessoas saibam que o material é interessante, mas também a estrutura, o ambiente, ele é favorável. Outra coisa, a areia, ela também absorve muito dos impactos. Sim, ela promove... Existe uma areia específica para o beach tênis? Sim, existe uma granulação de areia específica e existem várias modalidades, mas tem uma granulação específica para o beach tênis que é justamente para facilitar esse deslocamento. Uma granulação muito grande dificultaria, inclusive tornaria desconfortável. Então tem uma granulação que não permite que ela fique compactada, apesar... Por quê? Porque ele é um ambiente ao ar livre. Com as intempéries, com chuva, se fosse uma granulação muito fina, ela compactaria demais. Então ela tem uma granulação específica para favorecer isso, para que rapidamente, após uma chuva, a quadra esteja apta para a prática em seguida. Como é bom saber de tudo isso. E professor, falando agora para capacitação para professores, né, de beach tênis, tem uma prática ou um curso específico para isso? Sim. A Confederação Brasileira de Tênis, ela tem um departamento específico para capacitação de profissionais. Hoje, no Brasil, não é necessário ser professor de educação física para trabalhar com beach tênis e esportes de raquete. Obviamente que essa é uma luta do CREF, é uma luta de todos nós professores para que os profissionais que venham para o beach tênis tenham qualificação, pois é super importante que as pessoas dominem todos os aspectos, principalmente a identificação de quem está na quadra, pois muitas pessoas podem ter restrições e essas restrições estão no momento em que nós oferecemos o esporte. Nós temos que saber as restrições da pessoa que vai praticar quando nós oferecemos o esporte. Existem algumas limitações que são realmente limitantes. Algumas questões de coluna, algumas questões de joelho tornam o esporte muito difícil da prática. Mas, na sua imensa maioria, as pessoas podem ir se reforçando, elas podem ir se qualificando e mesmo aquelas pessoas que nunca praticaram têm condições de acompanhar e de evoluir. Existem muitos casos de pessoas que nunca praticaram esporte e elas estão aí para aprender. Por isso que é super importante a educação física, né, ter o seu espaço respeitado, porque quando alguém vem para a quadra, ela precisa do melhor serviço possível a ser oferecido para ela. Professor, hoje nós falamos, né, aliás, já falamos aqui sobre o esporte de uma maneira geral, mas a gente sabe também que o mercado, principalmente o mercado de empreendedorismo, também ajudou bastante com o esporte, né? Sim, o esporte veio trazer uma outra oportunidade de negócios para o mercado. São muitas oportunidades. Vamos marcar a primeira, as arenas. As arenas onde as pessoas vão praticar, pois existem nos clubes, mas a quantidade de pessoas associadas nos clubes em relação às comunidades é muito pequena. Então esses espaços começaram a ser oferecidos para as pessoas. Inclusive esse aqui que nós estamos, né? Inclusive a aldeia é um dos novos empreendimentos, né? Que a aldeia tem 1 ano e pouco. Ela é um dos novos empreendimentos que tem uma visão de acolhimento, uma visão muito de espaço de permanência, de convivência, tem uma boa cozinha e oferece o esporte, né? Porque outras arenas, elas têm outras características, mas aqui na aldeia, além de terem as quadras, além de terem as aulas, além de ter as oportunidades das pessoas locarem as quadras, também tem uma oportunidade que é muito legal, que chamamos hoje de day use, onde a pessoa vem sozinha, com ou sem raquete, pois tem as raquetes para empréstimos, para locação, e a pessoa pode participar. Basta colocar sua raquete numa ordem ali perto da quadra, que em seguida chegará a sua vez de jogar. Então, esse também é uma forma da pessoa que não está inserida num grupo começar a fazer parte, porque é muito legal quando as pessoas já com uma convivência veem uma raquete diferente, elas dizem, opa, de quem é essa raquete? Tem uma raquete diferente. A pessoa levanta, é minha, mas tu és novas aqui, és nova aqui. Então tem toda essa parte de integração que começa muitas vezes pela pessoa perceber que tem uma raquete diferente. Então é muito grande essa possibilidade de interação. Mas falando ainda da questão do negócio. Bom, os materiais
é um outro universo de mercado. Todo mundo quer ter a sua raquete. Todo mundo quer acompanhar as tendências do mercado com as roupas. Todo mundo quer acompanhar a tendência de mercado para a questão da preparação física, para a nutrição, entende? Então, tem muitas oportunidades, inclusive, que nós não gostamos muito de falar, mas abriu um mercado também para fisioterapia, pois quem pratica esporte normalmente tem dores, tem uma lesão, tem uma situação. Então, a fisioterapia vem contribuindo muito para que essas pessoas retornem rapidamente para o esporte. Os educadores físicos que não estão dentro da quadra estão qualificando as pessoas através da metodologia de treinamento, treinamentos específicos, certo? A nutrição vem para qualificar, pois aqui o ambiente ao ar livre tem muita coisa. As pessoas gastam muita energia. Precisa de uma reposição de líquidos, precisa de uma reposição de proteínas e de outros, de sais, para a pessoa poder continuar, né, a sua atividade com qualidade. Outra questão. Também temos aqui, se tu me permitir, mostrar que tem também a questão da personalização, da customização de raquetes. Entende? A raquete vai ficando desgastada com o uso. Ou não, mas a pessoa pode. Nesse caso aqui tá a minha marca, né? Tá certo? Porque eu fiz para mim essa raquete e as pessoas podem colocar a sua marca. Tu imagina que legal, uma pessoa que tem uma padaria, uma pessoa que tem uma floricultura, que tem uma loja de automóveis, não sei. A pessoa pode customizar a raquete e a partir daí ela leva a marca dela junto com ela, vai se divertir e leva a marca junto com ela. Pode colocar na camiseta, tem muitas coisas, muitas oportunidades. Uma outra situação também importante no beach tênis é que o beach tênis tem dois ambientes relativamente distintos. A parte do lazer, a parte onde as pessoas vão jogar, mas também tem a parte competitiva. Hoje, o beach tênis, existe a nível mundial torneios que chegam a pagar $5 mil de premiação para quem ganha, para a dupla que ganha. Então é uma premiação expressiva. Então esse mundo da competição também ele está muito difundido e ele está muito explorado. Pois dessa competição também saem os nossos ídolos, né? Olha o Didio Cariani, né? Que é nosso aqui de Maringá, andou ganhando umas competições importantes. Então tem muita coisa legal, né? E isso também é um outro mercado. Também é um outro mercado, porque os patrocinadores querem estar junto, querem apresentar as suas marcas, querem estar junto com essa coisa de qualidade de vida. Pois, por que qualidade de vida? Como nós falamos no outro bloco, não tem idade. Então os idosos podem vir. Por isso também que é super importante aquela questão que nós falávamos no início. A importância do profissional de educação física para fazer o que nós chamamos de anamnese com o aluno. Mesmo que ela seja pequena e informal. Uma boa avaliação do aluno. Para que ele saiba. Por exemplo, pode ter um joelho machucado. Pode ter umas costas que estão aí com dores, mas pode ser por dor, por falta de exercício. Então, muitas coisas podem acontecer. Então, essa parte de empreendedorismo é legal. E, por último, uma das últimas situações interessantes que tem aqui em Maringá, que é pioneira. Maringá tem um núcleo de esportes de areia que ele é da ASIM, ele é desenvolvido dentro da ASIM, com as regras da ASIM. Para quê? Para que nós consigamos otimizar esse mercado, pois é um mercado que se expande rapidamente. Então, tem algumas coisas que podem ser trabalhadas através de uma instituição como a ASIM. Assim tem muito a contribuir para o desenvolvimento do esporte, não só pela visão do mercado, mas também pela visão de posicionamento das pessoas frente ao esporte, para que elas possam também, de interesse, explorar o esporte como uma prática, mas também como um negócio. Então, assim, ela tem essa cota de contribuição também. E que bom saber, né, dessa solidificação mesmo do esporte aqui, principalmente na nossa cidade. Sim, muito importante. É um esporte muito importante que veio para ficar, ao contrário do que as pessoas dizem, não é uma modinha.
tá? Modinha que se usa no esporte, que é muito legal de ver, né? Porque isso abre também um outro espaço de mercado, essa evolução das roupas, essa evolução da exposição do corpo saudável, eu acho muito legal isso, e ele veio para ficar. E nós estamos aqui, né, enquanto profissionais, para auxiliar as pessoas que desejam, que nunca tiveram uma oportunidade. É sempre legal começar pela aula, pois dentro da aula trabalharemos os fundamentos, trabalharemos toda a experiência que a pessoa precisa ter com os cuidados que a pessoa precisa ter para que ela tenha uma longevidade no esporte, para que ela possa continuar no esporte por um longo tempo, se sentindo saudável, se sentindo protegida. Então a aula tem essa característica e aqui nós somos muitos professores disponíveis para esse fim também, que é uma outra circunstância de mercado. Abriu-se o mercado para professores, né, de beach tênis. Muito obrigada, professor, por contar aí um pouquinho mais sobre a história do beach tênis e faço o convite para vocês aí de casa que queiram praticar o esporte aqui na Aldeia Beach Sports, que fica em Maringá, né, professor? Sim, fica aqui em Maringá, aqui na Gastão Vidigal, aqui é bem pertinho do centro da cidade. Nós temos estacionamento próprio, nós oferecemos, inclusive, essa é uma informação que faltou, nós oferecemos aulas experimentais gratuitas para as pessoas que querem vir experimentar o esporte sem compromisso nenhum, não tem custo. Nós temos raquete, nós temos bolinhas, o ambiente, a pessoa pode optar em fazer aula dentro de um grupo ou de forma isolada. Então é o tipo de situação que veio realmente para resgatar as pessoas, como nós falamos no outro bloco. Obrigada mais uma vez. E o Comunidade de hoje fica por aqui. Não esqueça de entrar nas nossas redes sociais, curtir, compartilhar e se divertir muito. Até a próxima oportunidade.